Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about furniture. This is such an everyday topic, and sometimes we do forget to talk about them because, when we have conversation lessons, we want to talk about international politics and economy and things like that, very lofty topics. But sometimes when it comes to describing what we have in our living room, it's very hard for us. And we do have a hard time doing that because I know that I do, because English is not my native language. And sometimes when I want to describe things that I have around me, it's kind of hard. So I made this podcast thinking about that. If you don't have the learning guide, you don't need to worry because you'll have most of the most important words and you can go from there. But if you do have the learning guides, you'll see extra vocabulary there. And just one quick thing. Did you know that we have a conversation club that meets every week to discuss the topics that we've covered here in the podcast? And also, we expand our knowledge on what we have covered and also get our answers for questions that we might have? Yes, we do. And this conversation club includes way more than that. It's not only conversation, but it's really a group of students of Portuguese who study Portuguese and who discuss things about Portuguese in Portuguese. If that's the kind of thing, the kind of, let's say, challenge that you might want to have, you can go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, portuguesewitheli.com/CAH to see more information about the Conversation Club. Agora, bora começar com o episódio 184, falando de móveis. Sempre acreditei que quem casa quer casa, e por isso, quando meu relacionamento com a Natália se firmou e vi que era com ela que queria trocar as alianças, tratei de arranjar um apartamentozinho. Era bonito, meio pequeno, mas dava a impressão de ser espaçoso porque não tinha um móvel sequer. Natália então me disse: é melhor a gente mobiliar a casa para ficar com a cara da gente. E começou a fazer planos. Primeiro, a sala. Tinha que ter uma mesa de centro com um tampo de vidro que era para colocar os porta-retratos. Assim, a mãe dela ia ver que a filha se lembrava dela. Claro, não podia deixar de ter um sofá de 3 lugares e pelo menos uma poltrona. A poltrona era para mim, claro. Eu gostava de assistir futebol aos domingos e ela ia colocar um rack para a TV de LED. Já até podia me imaginar bebendo cerveja e assistindo. A sala precisava de uma estante? Talvez. Era bom ter uns livros, mesmo que a gente não lesse. Mais alguma coisa para a sala? Um tapete para a porta, para as visitas limparem os calçados. Ótimo. Fiz as contas, mas quando ia dizendo quanto isso ia custar, minha namorada me interrompeu. Ainda faltava o quarto, claro. A gente tinha só uma cama de solteiro. Por mim, tudo bem. Somos pequenos os dois. A cama até dava, mas se eu sugerisse mantê-la, ela ia me azucrinar pelo resto da vida. Então, agora teríamos que ter uma cama de casal. E como Natália gostava de ler, queria ter uma mesa de cabeceira para botar o livro dela lá antes de dormir. Então, já íamos ter uma cama com cabeceira e uma mesa de cabeceira para acompanhar. E some-se a isso o guarda-roupa. Quando mencionei isso,
a Natália me interrompeu. Não, a gente precisa de um guarda-roupa e de uma cômoda. E você acha que vou ler no escuro? Também quero uma luminária para a mesa de cabeceira. E ela saiu do quarto, olhando para as paredes da casa, pensando no que mais podia comprar para deixar a casa com a nossa cara. E eu não sei se vou ter cara para ir à loja e comprar tudo isso no crediário. Hi, in the recording that follows, I have a quick correction to make. You'll hear me saying the conjugation of the verb mobiliar, as in você mobilia uma casa. That's the wrong pronunciation. It's a popular one, but that's wrong. It just occurred to me that actually the pronunciation of the first, second, and third persons in the singular, they tend to be in the present. They are actually like the noun. So, você mobilia, eu mobilio. It sounds like there is an LH there. Eu mobilio, você mobilia. And that's the only thing you have to pay attention to. I made a mistake and I'm correcting it. Thank you. Hoje, o narrador do nosso episódio fala de um assunto do qual eu tenho muito medo, que é comprar móveis. Para mim, é sempre difícil comprar móveis porque eu não sei escolher quais móveis são os melhores e os que combinam. Mas esse não é o problema do narrador. Na verdade, nosso narrador começa dizendo que sempre acreditou em um ditado. E esse ditado é: quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. E a ideia desse ditado é que uma pessoa que vai se casar quer ter uma casa própria. Ela não quer morar na casa de outras pessoas. Também é uma maneira que os pais, às vezes, dizem que os filhos precisam sair de casa quando eles vão se casar. Por isso, quem casa, quer casa. Então, por exemplo, bom, eu já estou namorando há 10 anos, então acho que já chegou a hora de me casar. Por isso, vou procurar um apartamento para morar, pois quem casa, quer casa. Vou procurar um apartamento para morar, porque quem casa, quer casa. E o narrador diz isso porque ele acha que agora o relacionamento dele com a namorada dele, a Natália, está firme, ou seja, está sólido, e eles finalmente vão trocar as alianças. E trocar as alianças é outra maneira de dizer se casar, porque as alianças são os anéis que o noivo e os noivos e as noivas colocam nos dedos. Então, esse é o trocar as alianças ou o casamento. E como eles vão se casar, o narrador resolveu procurar ou conseguir um pequeno apartamento, né, um apartamentozinho. E ele diz que é um apartamento bonito, um pouco pequeno, mas parecia espaçoso. O apartamento parecia espaçoso porque não tinha um móvel sequer. E aqui temos duas boas palavras. A primeira é espaçoso. E quando falamos que um lugar ou um ambiente é espaçoso, isso significa que tem muito espaço, é muito amplo, muito grande. E provavelmente é muito fácil de se movimentar ou cabem
muitas coisas nesse lugar. Por exemplo, não vamos fazer a minha festa de aniversário na minha casa. Nós vamos fazer a minha festa de aniversário no salão de festas, porque lá é muito mais espaçoso. Vamos fazer a minha festa de aniversário no salão de festas, porque lá é muito mais espaçoso. E o feminino muda a pronúncia, tá? Masculino é espaçoso e feminino é espaçosa. Preste bem atenção. A outra palavra que o narrador utilizou foi móvel. E o móvel é qualquer item de mobília. Pode ser uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa de mobília é um móvel. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre essa palavra. E o narrador, então, conseguiu o apartamento. A namorada dele, a futura esposa, que se chama Natália, ela diz que é melhor mobiliar a casa, né, para ficar com a cara deles. É melhor mobiliar a casa para ficar com a cara deles. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é mobiliar, e esse é um verbo. Quando dizemos que vamos mobiliar um espaço, isso significa que nós vamos colocar móveis. Vamos colocar cadeiras, mesas, talvez sofás e outras coisas nesse ambiente. E, às vezes, aqui no Brasil, é possível encontrar um apartamento já mobiliado, ou seja, é um apartamento que já tem móveis. Então, você não precisa comprar móveis para um apartamento mobiliado. E quando dizemos que algo vai ficar com a cara da gente, ou que algo tem a cara de alguém, isso significa que algo é muito adequado, ou então que combina muito com a personalidade de alguém. Eu sou uma pessoa que gosta de livros, então o meu ambiente de trabalho é a minha cara. Aqui tem muitos livros e muitos papéis em todos os lados. E é verdade. Então, o meu ambiente de trabalho tem a minha cara. E às vezes, quando nós trabalhamos em empresas, é impossível deixar a empresa com a nossa cara, né? Não é possível levar coisas da nossa personalidade para essa empresa. E então, a Natália começa a fazer os planos com o narrador de mobiliar a casa nova. A primeira coisa que a Natália quer comprar é uma mesa de centro. E a mesa de centro é uma mesa pequena e baixa que normalmente colocamos no centro da sala de estar. É muito comum aqui ter mesa de centro com fotografias ou outras coisas de decoração. E um exemplo que eu posso dar, também um exemplo pessoal, é: eu já disse para não colocar os pés na mesa de centro. Essa é uma mesa, não é um apoio para os pés. Então, por favor, não coloque os pés na mesa de centro. Mas a Natália não quer ter uma mesa de centro comum. Ela quer ter uma mesa de centro com tampo de vidro. Ela quer uma mesa de centro com tampo de vidro. E o tampo é a parte de cima da mesa.
normalmente feita de madeira, né? Essa parte. Pode ser um tampo de madeira, um tampo de vidro. Às vezes nós temos que imita granito. Então, são vários tipos de tampo. E é uma palavra relativamente comum quando falamos de mesa e vamos comprar mesa no mercado. E o narrador fala que a Natália quer uma mesa com tampo de vidro porque ela quer colocar os porta-retratos nessa mesa. Ela quer colocar os porta-retratos nessa mesa. E o porta-retratos, ou os porta-retratos, pode ser singular ou plural, é uma moldura, e normalmente essa moldura tem um apoio que permite que ela fique de pé. E dentro dessa moldura, nós colocamos fotografias que são importantes para nós, de pessoas ou de situações especiais. Nós temos os porta-retratos tradicionais e hoje em dia também temos porta-retratos digitais. Eu prefiro os tradicionais, porque eu sou um pouco antigo, mas muitas pessoas preferem os porta-retratos digitais porque são mais econômicos. E a Natália fala também que é necessário ter um sofá de 3 lugares. É necessário ter um sofá de 3 lugares. E o sofá é um tipo de móvel, e é um tipo de móvel estofado que tem um encosto, e o encosto é a parte de trás, onde você coloca as suas costas. E o sofá normalmente tem braços. E o sofá é feito com material estofado, ou seja, ele é fofo, é macio, é muito agradável quando nós nos sentamos no sofá. E normalmente nós descrevemos em português um sofá como um sofá de 2 lugares ou um sofá de 3 lugares. Cada lugar é suficiente para uma pessoa se sentar confortavelmente. Então, um sofá de 3 lugares tem 3 lugares para uma pessoa sentar. E, além do sofá de 3 lugares, o narrador diz que também iam comprar uma poltrona. Eles iam comprar uma poltrona. E a poltrona é muito parecida com o sofá quando falamos de conforto. Mas a poltrona é um tipo de cadeira, ou seja, é para uma pessoa apenas se sentar. E essa cadeira é normalmente estofada, ela tem um encosto e tem braços também, e ela é muito, muito confortável. Normalmente, nos filmes e em algumas histórias mais antigas, o pai da família sempre tem uma poltrona. Então, quando o pai chega em casa, ele afunda na poltrona. Ele se senta na poltrona e fica assistindo televisão para descansar de um dia muito cansativo. E além da poltrona, a Natália também queria pegar um rack. E rack, também pronunciado rack, é uma palavra originalmente inglesa, rack. E
esse rack é um tipo de móvel, normalmente tem um tampo também, como uma mesa, e também tem prateleiras ou prateleiras, dependendo da sua pronúncia. E é um móvel ideal e muito adequado para colocar uma televisão em cima. Também é muito bom para colocar um rádio. Hoje em dia, quando eu vejo racks, eu vejo apenas uma televisão. Mas antigamente, também colocávamos aparelhos de som, né, rádios muito grandes, no rack ou rack, dependendo da região de onde você vem. E o narrador aqui ainda pergunta: a sala precisa de uma estante? A sala precisa de uma estante? E a estante é um tipo de móvel que tem prateleiras e na qual normalmente nós colocamos livros, objetos de decoração e outras coisinhas mais. E é muito comum ver estantes em bibliotecas, por exemplo. São estantes cheias de livros. Bom, eles decidem também comprar uma estante, mas além disso, eles precisam de um tapete para as visitas limparem os calçados. Eles precisam de um tapete para as visitas limparem os calçados. E o tapete normalmente é um pedaço de estofo, mas pode ser também um pedaço de pano, depende da casa, né? E esse tapete normalmente é utilizado para que a gente possa limpar os pés ou limpar algum calçado antes de entrar na casa. E onde eu moro, aqui em Salvador, os tapetes das casas são tapetes de boas-vindas. Eles têm uma frase escrita, geralmente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Mas nem sempre o tapete precisa ser feito desse material. Nos banheiros, nós podemos ter tapetes de borracha, que são tapetes especiais que evitam acidentes. Então, o tapete precisa estar no chão, geralmente ele é quadrado ou retangular, e ele precisa servir para pisar em cima, seja para limpar, seja para se manter de pé. E o calçado de que o narrador fala é qualquer coisa que você coloca no seu pé para proteger e poder andar com mais conforto. O sapato é um tipo de calçado, o chinelo é um tipo de calçado, as sandálias são um tipo de calçado. Então, calçado é uma palavra mais genérica. E aqui no Brasil nós temos muitas lojas de calçados, que são famosas e muito antigas. Na minha cidade mesmo, em Maracanaú, na verdade, e em Fortaleza, tínhamos a Casa Pio, que era uma loja de calçados. E aí o narrador diz que fez as contas, ou seja, ele calculou quanto precisaria gastar, mas quando ele ia dizendo quanto custaria, a Natália falou outra coisa, ela interrompeu. E a estrutura, quando ele ia dizendo, significa ele chegou muito perto de dizer, mas foi interrompido ou ele parou. E quando dizemos ia
Mas o gerúndio, por exemplo, eu ia fazendo, você ia dizendo, essa estrutura, na verdade, expressa uma coisa que quase aconteceu, mas não aconteceu. Por exemplo, eu estava caminhando pela rua e ia caindo, mas consegui me segurar. Eu estava caminhando e ia caindo, mas não caí. Eu ia caindo, mas não caí. Lá no guia de aprendizagem temos mais notas sobre essa estrutura. Hein? E aí o narrador falou, bom, eu ia dizendo o valor de tudo isso, mas a Natália me interrompeu. E a Natália interrompeu o narrador porque ainda faltava mobiliar o quarto. O narrador diz que eles tinham uma cama de solteiro. E uma cama de solteiro é uma cama para uma pessoa só. Não é necessariamente uma pessoa solteira. É só uma cama para uma pessoa só. Quando nós dizemos cama de casal, é uma cama grande o suficiente para duas pessoas. Então, cama de solteiro, cama de casal. E o narrador diz, bom, a cama de solteiro era suficiente para nós dois, porque nós dois éramos pequenos. Ou seja, o narrador não era muito alto, nem a Natália era muito alta. Mas se o narrador pensasse, vamos continuar com essa cama, a Natália ia azucrinar o narrador pelo resto da vida. A Natália ia azucrinar o narrador pelo resto da vida. E azucrinar é uma palavra informal que significa perturbar ou incomodar alguém. Por exemplo, o meu filho não para de me azucrinar. Eu prometi que compraria um videogame e agora ele me pergunta todos os dias onde está o videogame dele. É tipo, mãe, cadê o videogame? Mãe, cadê o videogame? Ui, ele não para de me azucrinar. Bom, então o narrador decide, não quero mais uma cama de solteiro, eu quero uma cama de casal. Ou seja, uma cama suficiente para duas pessoas. Mas a Natália tinha um gosto especial. Ela gostava de ler antes de dormir. Ou seja, ela lê na cama. E por isso, ela quer uma mesa de cabeceira. Ela quer uma mesa de cabeceira. E uma mesa de cabeceira é uma mesa que normalmente fica ao lado da nossa cama, perto de onde nós deitamos a cabeça. Quando nós nos deitamos, a nossa cabeça fica perto da mesa de cabeceira. E nós chamamos a mesa de cabeceira porque a cama, às vezes, tem uma parte chamada de cabeceira, que é uma estrutura, normalmente de madeira, e é uma estrutura mais elevada, que fica perto de onde nós colocamos a nossa cabeça. A cabeceira não é necessariamente de madeira, né? Eu já tive uma cama que a cabeceira era de metal, mas muitas das camas que eu vejo são camas com cabeceira de madeira. Na verdade, hoje em dia é muito mais comum encontrar camas sem cabeceira, sem a estrutura. Nesse caso, a cabeceira é apenas o lado onde nós colocamos a nossa cabeça.
E normalmente, se você comprar uma mesa com cabeceira, é mais caro, né? É mais caro comprar essa mesa, porque ela tem uma estrutura a mais. E além da cama, da, das mesas, né, que é a mesa de cabeceira e todas essas coisas, ainda é necessário comprar um guarda-roupa, que é um móvel onde você pode guardar roupa, né? E a Natália sugere comprar uma cômoda. Uma cômoda é um móvel de gavetas. Essas gavetas você puxa e pum, empurra essas gavetas. E dentro das gavetas, normalmente nós guardamos roupas que nós dobramos. Você dobra uma vez, dobra outra vez, a roupa fica quadrada, então você guarda dentro da cômoda. Algumas pessoas chamam cômoda de gaveteiro, mas cômoda é o nome mais correto. Então, além do guarda-roupa, da cama de casal, da mesa de cabeceira, além de tudo isso, tem também uma luminária, porque a Natália precisa de luz para poder ler. E a luminária é qualquer pequeno aparelho que serve para iluminar. Normalmente um abajur, uma lâmpada de mesa, uma lâmpada especial, tudo isso pode ser luminária. Então, ela também quer uma luminária para poder ler enquanto está deitada. E, gente, tudo isso custa muito dinheiro. É muito, muito dinheiro. Os móveis no Brasil podem parecer mais baratos do que fora do Brasil, mas os brasileiros não ganham muito dinheiro. Então, comprar todos esses móveis que a Natália sugere comprar é dinheiro pra caramba. Às vezes, quase um ano de salário de uma pessoa. Uma pessoa trabalha um ano para conseguir comprar esses móveis. E a Natália sai do quarto procurando mais coisas para poder comprar. Ela olha para as paredes e pensa: o que mais podemos comprar? E o narrador diz: bom, eu não sei se eu vou ter cara para ir à loja e comprar tudo isso no crediário. Eu não sei se eu vou ter cara para ir à loja e comprar tudo isso no crediário. E normalmente, quando você não tem cara para fazer alguma coisa, você não tem coragem, você não tem a bravura necessária ou o atrevimento necessário para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho cara de pedir dinheiro para minha irmã quando ela já me ajudou tanto. Eu não tenho cara de pedir mais dinheiro. Ela já me ajudou demais e não é justo. Então eu não tenho cara para isso. Pessoalmente, eu gosto de dar aulas, mas eu não tenho cara para dar aulas em uma escola grande com muitos alunos. Eu não tenho cara para isso. Eu não me atrevo. Lá no guia de aprendizagem temos alguns outros usos dessa expressão. E o crediário de que o narrador fala é um tipo de plano de pagamento especial muito comum aqui no Brasil. Você vai em uma empresa, em uma loja, diz que quer comprar, eles avaliam sua capacidade de comprar e pagar, e então eles vendem. E todos os meses, durante vários meses, você pode pagar um pouquinho
do valor total. Lá no guia de aprendizagem temos algumas notas sobre o crediário e sobre algumas das lojas mais comuns que vendem no crediário aqui no Brasil. Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez. Então, fique muito confortável na sua poltrona e, a seguir, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez. E antes de continuar, para os assinantes do Programa de Educação Continuada, vamos ter um módulo especial com uma entrevista com uma pessoa que prepara móveis para vender. Sempre acreditei que quem casa quer casa, e por isso, quando meu relacionamento com a Natália se firmou e vi que era com ela que queria trocar as alianças, tratei de arranjar um apartamentozinho. Era bonito, meio pequeno, mas dava a impressão de ser espaçoso porque não tinha um móvel sequer. Natália então me disse: é melhor a gente mobiliar a casa para ficar com a cara da gente. E começou a fazer planos. Primeiro a sala. Tinha que ter uma mesa de centro com um tampo de vidro que era para colocar os porta-retratos. Assim a mãe dela ia ver que a filha se lembrava dela. Claro, não podia deixar de ter um sofá de 3 lugares e pelo menos uma poltrona. A poltrona era para mim, claro. Eu gostava de assistir futebol aos domingos e ela ia colocar um rack para a TV de LED. Já até podia me imaginar bebendo cerveja assistindo. A sala precisava de um estante? Talvez. Era bom ter uns livros, mesmo que a gente não lesse. Mais alguma coisa para a sala? Um tapete para a porta para as visitas limparem os calçados. Ótimo. Fiz as contas, mas quando ia dizendo quanto isso ia custar, minha namorada me interrompeu. Ainda faltava o quarto, claro. A gente tinha só uma cama de solteiro. Por mim, tudo bem. Somos pequenos os dois, a cama até dava, mas se eu sugerisse mantê-la, ela ia me azucrinar pelo resto da vida. Então, agora teremos que ter uma cama de casal. E como Natália gostava de ler, queria ter uma mesa de cabeceira para botar o livro dela lá antes de dormir. Então já íamos ter uma cama com cabeceira e uma mesa de cabeceira para acompanhar. E só me saísse o guarda-roupa. Quando mencionei isso, a Natália me interrompeu. Não, a gente precisa de um guarda-roupa e de uma cômoda. E você acha que vou ler no escuro? Também quero uma luminária para a mesa de cabeceira. E ela saiu do quarto, olhando para as paredes da casa, pensando no que mais podia comprar para deixar a casa com a nossa cara. E eu não sei se vou ter a cara para ir à loja e comprar tudo isso no crediário. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.